Pai, na tua presença nós estamos, ó Deus, e lhe pedimos que o Senhor venha neste lugar, venha sobre as nossas vidas, Pai, pois nós declaramos que queremos e que precisamos ouvir a tua voz, Pai. Meu Deus, não é outra voz que nós queremos senão a do Senhor. Meu Deus, se for a minha voz, o que eu penso, Pai, o que eu acho, não vai acrescentar, meu Deus, nada na vida de ninguém. Mas, Pai, se for a tua voz falando, meu Deus, então nós seremos edificados. Então, Pai, vai surgir a fé no nosso coração, naquilo que o Senhor precisa nos confrontar, Pai. Então, o Senhor fará e vai surtir os resultados, Pai, aquilo que o Senhor almeja. E em nome de Jesus, o Senhor tem a total liberdade neste lugar. Eu repreendo todo espírito de confusão, toda obra das trevas que vem para atrapalhar o teu povo de entender a tua palavra, em nome de Jesus, e lhe peço que o Senhor tenha liberdade aqui para a glória de Deus. Amém e glórias a Deus. Amém? Gênesis capítulo 16, versículo 1. Gênesis 16, versículo 1. Eu vou ler essa história e eu confesso que eu não vou até o final dela, até o desfecho dela. Eu vou parar ali na altura do versículo 6 e eu lhe convido para domingo que vem estar com a gente, mas fazer um esforço grande para você não faltar, porque aí eu quero, permitindo Deus, falar do versículo 7 em diante. Se nós pegarmos esse texto aqui de Gênesis, que nós já vamos ler na sequência, nós poderíamos dividir ele em 4 partes. Se nós dessemos esse texto aqui, por exemplo, para alguém que estudou teatro, que não é o meu caso, tá? Só para constar, né? Mas que facilmente a pessoa ela dividiria esse texto em 4 cenas, né? O teatro ele costuma usar bastante essa questão de cenas, né? E então dividiria dessa forma. Hoje eu quero me atentar aquilo que eu quero chamar das 2 primeiras cenas desse texto. E na semana que vem, das 2 seguintes. Hoje vai ter começo, meio e fim, porém, o desfecho mesmo disso vai se dar domingo que vem, por isso eu reforço mais uma vez o convite para você estar com a gente. Bom, sem mais delongas, Gênesis 16, 1 diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Uma pausa aí para apresentar os 3 personagens nossos, não apenas de hoje, mas também domingo que vem. Sara, Abraão e Agar. Continuando, 2. Um dia, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto
que ela fugiu. Até aqui, como eu disse, é suficiente para aquilo que nós vamos ver hoje. Nós vemos que a primeira cena, como eu fazia observação há pouco, a gente poderia dividir esse texto em duas cenas, em 4 cenas, né? 2 a gente vai deixar para a semana que vem e 2 agora. A primeira dessas cenas a gente poderia chamar, classificar como a tentação. E eu estou colocando assim, eu gostaria que você, claro que isso aqui é uma história real, tá, gente? É óbvio, mas eu estou falando de uma peça de teatro para montar essa cena na sua cabeça, né? E a primeira cena fala justamente, então, a respeito da tentação. A tentação não apenas do próprio Abraão, mas também de Sara. Vamos lembrar que Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma multidão de nações. Agora, o tempo vai passando, os anos estão passando e nada do cumprimento da promessa. Nada do filho vir. E aí, um belo dia, a Sara chega para o Abraão e diz assim: olha, eu tive uma ideia. Eu estava aqui pensando e eu acho que eu encontrei uma solução para o nosso problema. Tem aqui a minha serva, a minha escrava Agar, então tenha relações com ela, eu abro mão do meu direito de esposa, né, não só de fidelidade, mas de exclusividade, e você deite-se com ela, tenha relações sexuais com ela, ela vai engravidar, e assim eu vou, né, pegar o filho dela e criar como se fosse meu, e pronto. E dessa maneira a gente resolve o problema, então eu terei filhos ali, descendência através dela. E o Abraão, então, a Bíblia diz claramente que ele concorda com aquilo, que ele aceita aquilo. E o que se dá é que, então, ele vai lá e deita-se com Agar fica grávida, né? E nós vamos entender que o diabo, ele vai, né, na hora de trazer a tentação, na hora de nos tentar, e tentação nada mais é do que uma tentativa do diabo, uma proposta que o diabo faz. E essa proposta que o diabo faz, muitas vezes, se dá dessa forma, de uma maneira muito semelhante ao que aconteceu aqui. É aquela proposta de você pegar um atalho. E entenda, atalho é do diabo. Amém? Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Quando eu permaneço no caminho, eu estou em Cristo, na palavra. Mas muitas vezes na minha vida vai aparecer uma tentativa do diabo, uma tentação que diz assim: rapaz, mas está demorando demais. Não é assim? Desse jeito demora muito. Eu tenho um outro jeitinho aqui que você chega mais rápido aonde você quer. Que você consegue aquilo que você quer de uma maneira mais fácil e mais rápida. E para você alcançar isso, não precisa nem de muito, você só sai um pouquinho do caminho. Não precisa nem ser muito, só dá uma desviadinha aqui do teu caminho e você vai alcançar isso muito mais fácil. Amém? E aí nós precisamos entender que nessa tentativa do diabo, ele usa algumas coisas. Na verdade, a tentação ela se processa da seguinte forma, né? Existem ali algumas ferramentas ou ainda alguns processos que o diabo ele usa. A tentação ela sempre tem um veículo. O diabo sempre vai usar algo ou alguém que mexe com a gente. Algo ou alguém que de alguma maneira mexe com os nossos sentimentos ou mexe com os nossos desejos, com as nossas ambições, e ele sempre vai ter um veículo. A Bíblia fala de Jesus no deserto e Jesus está 40 dias jejuando. O que Jesus mais queria, gente? Comer.
Verdade, não é? E vem o diabo e diz assim: olha, tem um jeitinho aqui, tem um atalho. Por que você não pega essas pedras e não transforma ela em pães? E aí você vai ver que esse veículo que o diabo ele usa está muito ligado com o segundo ponto que a gente já vai abordar, que é um desejo que está dentro da gente. Um anseio, uma vontade que nós temos. Então ele usa aquele veículo ali, né? Ele usa. Agora você perceba que ele não usou apenas, né, a Agar. Agar, meu irmão, a gente vai falar disso melhor semana que vem, mas foi a maior vítima dessa história toda, né? Mas perceba que ela de alguma maneira foi um veículo, uma saída. Agar olha para ela e diz: poxa vida, e vamos parar e pensar, provavelmente que Agar fosse a serva mais fiel que a Sara tinha, sim ou não? Não sei se era a mais feia ou a mais bonita, mas eu acredito ser a mais fiel que ela tinha, porque ela vai colocar qualquer uma para fazer isso? Não, né? Então, mas ela olha para Agar e diz: não, eu acredito que com ela vai dar certo esse plano, vamos fazer isso. E aí a Sara vai passar isso para Agar, e ela não percebe que agora, não só para Abraão, melhor dizendo, não só Agar, mas a própria Sara está sendo um veículo também para levar a tentação. E nós precisamos observar isso. Além disso, só antes da gente passar para o próximo, abra 1 Coríntios, por favor. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 10. E aí, com a sua permissão, eu vou mudar aqui a tradução que eu estou usando, que eu li o texto inicialmente na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, agora eu vou para Nova Almeida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, aqui a Bíblia nos mostra como a tentação ela opera, e diz assim, ó: não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então a Bíblia diz que a tentação ela é humana. A tentação ela vai se processar na nossa carne. E algumas pessoas, né, parece que invertem a ordem. Porque você perceba que a Bíblia diz: a tentação é humana, mas o livramento, o escape, ele é divino. Porque a Bíblia diz que é Deus que vai prover o escape. Agora, muitas pessoas, principalmente quando alguém cai em pecado, e aí a pessoa vem, né, e diz: pastor, mas eu fui tentado, olha, a tentação era muito forte, eu não consegui resistir, pastor, foi mais forte que eu não teve jeito, eu pequei. Né? Quase como a pessoa dissesse assim, né? Não, a tentação foi sobrenatural. Não, a tentação é humana. O escape é sobrenatural. Amém? O escape vem de Deus, mas a tentação se processa na nossa carne. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro, o que eu quero dizer com isso. E a Bíblia diz então que fiel é Deus, que não vai nos deixar tentar acima daquilo que nós podemos suportar. Então, quando eu olho para a tentação, e eu acho que a tentação é mais forte que eu, estou desconfiando da fidelidade de Deus. Olha que coisa séria isso. Porque a Bíblia diz assim: fiel é Deus, que não vai deixar você ser tentado acima do que você pode. Amém? Vamos supor que a minha capacidade de resistir, a minha estrutura espiritual, vamos supor que seja 100. Meu irmão, eu nunca vou ser tentado 101. Amém? O máximo do máximo que eu posso ser tentado é 99.
E olha, meu irmão, que eu acredito que as tentações que a gente passa não chega nem perto disso. Amém? Chega nem perto disso, desse limite todo. Eu acredito que está muito antes do que isso. Está ali por uns 30%, 40%, e olhe lá, e tem gente caindo. Mas por não entender isso, não importa qual seja a tentação, não importa quão ferrenha esteja sendo aquela luta que eu estou enfrentando contra a tentação, ela não é maior do que as minhas forças. E aí eu não preciso contar só com as minhas forças, porque a Bíblia diz que Deus proverá um escape. Além de eu já ter estrutura espiritual em mim para resistir, porque Deus nunca vai permitir uma tentação a mais da minha resistência, eu ainda posso contar com o escape de Deus. Amém? Com o livramento de Deus. Então isso precisa ficar, né, muito claro no nosso coração. Mas continuando, além da tentação ter um veículo, a tentação também tem um alimento. Eu falo alimento aqui no sentido de algo que a fortalece, algo que ela se alimenta. Qual que é o alimento, então, da tentação? Vamos lá agora para Tiago, capítulo de número 1, versículo 13. Tiago fica lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. O alimento, nós já vamos ler isso na Bíblia, mas já lhe adiantando, o alimento da tentação é o nosso desejo, é os nossos sonhos, é a nossa cobiça, é aquilo que almejamos, é algo que já está dentro de nós. Então, para nos tentar, o diabo vai explorar algo que já está dentro de mim. Vamos supor que eu nunca almejei ficar famoso. Nunca almejei isso. Quero continuar como um mero desconhecido na multidão. Você acha que o diabo vai me tentar com a fama? Eu nunca quis fama. Isso não mexe comigo. Agora vamos supor que eu seja uma pessoa que, diferente do que diz respeito da fama, eu sempre quis ser rico. Mas rico assim, ó, de jogar dinheiro pro alto, né? Eu sempre tive esse desejo. Pastor, sempre tive raiva de ser pobre. Eu sempre quis ser alguém rico. Então o diabo pode usar isso para me tentar? Não só pode, como ele vai, com certeza. Amém, igreja? Então ele vai usar, né, como alimento algo que está dentro de mim. É isso aqui que a Bíblia diz. Olha só, Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Opa! Então, se está vindo uma tentação, a gente pode ter certeza que essa tentação não vem da parte de Deus. Amém? Vamos continuar. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então o diabo, ele vai usar como alimento algo que já está dentro de mim, ele vai sondar ali a minha vida e ele vai ver qual que é a minha cobiça, o que eu tanto quero, o que eu tanto almejo. Tem, por exemplo, uma religião, eu dava até o exemplo, né, que ensina que assim, se você morrer pela causa daquela religião, se tornar um mártir lá, você pode amarrar até uma bomba em si, se explodir, de alguma maneira você morrer pela causa, você vai chegar no céu e vai ter 7 virgens esperando. Já ouviu falar disso? Né? Vai ter 7 virgens lá. Agora o camarada não para pensar que ele vai ter 7 sogras. Né? Ele fica empolgado com a ideia das 7 virgens, mas se ele lembrasse que aí vai ter 7 sogras, eu acho que ele não ficaria tão empolgado assim, né,
com a situação. Apesar que eu não sei, né? Por dizer que é o céu, talvez, né? Vai ter só a virgem, a sogra não está lá, não sei. Mas brincadeiras à parte, tá? Senão vai ter sogra me batendo depois aí, eu arrumo confusão. Mas, então, às vezes, dentro de mim, sabe, esse desejo, poxa vida, ter 7 virgens. Rapaz, isso é algo que eu quero. Então o diabo vai ver, vai começar a fazer o quê? Explorar isso em mim. Você está entendendo? O desejo de ser lá o galã que tem várias mulheres e tal. Então ele vai começar a explorar isso. Ou qualquer outro desejo por fama, desejo por dinheiro. E entenda, meu irmão, eu estou dando esses exemplos, mas não é só sobre desejos ilícitos. Às vezes até desejos lícitos. Você quer ver o exemplo que a gente está falando? Qual que era o anseio do coração de Abraão e de Sara? Ter filhos. Isso é errado, gente? Isso é ilícito? Não. Só que você perceba que o diabo ele explora um desejo legítimo. Você está entendendo em nome de Jesus? Algo legítimo, mas aí a tentação está, faça o que é ilícito, para você vai alcançar o que é lícito. Os fins justificam os meios. Não, afinal de contas, não tem nada errado naquilo que você está desejando. Pois é, não tem nada errado. Mas se eu tomar o caminho errado para alcançar aquilo, aí o diabo conseguiu me derrubar com essa tentação. Você está me acompanhando em nome de Jesus? Então ele sempre vai procurar algo dentro de mim, da minha própria cobiça. O que é a cobiça? Eu peguei aqui até do dicionário. Cobiça, desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Isso é cobiça. Não é só algo errado, é até algo certo, até algo lícito. Mas se eu uso de meios errados para alcançar aquilo, então se tornou algo errado. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, aí a Bíblia diz, né, continuando no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, ou concupiscência desacorrigida, né, que é o desejo da carne, essa aqui diz cobiça. Meu irmão, eu nunca vou ser tentado pela tua cobiça. E você nunca vai ser tentado pela minha cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então o diabo pega aquilo para me atrair, para me seduzir a fazer o que é errado, para ter, às vezes, até aquilo que é certo, até aquilo que é lícito. Amém? Então este é o alimento que o diabo usa. Aí olha só o que a Bíblia diz aqui no 15. Diz assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então olha só o que a Bíblia está dizendo. O diabo ele vai explorar a cobiça, o desejo. É o exemplo que eu acabei de dar de Jesus. 40 dias no deserto com fome. Qual que é a tentação que o diabo faz? Pão, não é o que ele mais está querendo? Né? Então é dessa forma que o diabo ele trabalha. Aí a Bíblia fala que o que eu entendo, versículo 15, é o processo caminho da tentação. O diabo pegou aquela cobiça, começa a atrair, começa a seduzir. Poxa vida, hein? Você sabe aquela história assim, né? O camarada tá lá na rua e passa uma mulher bonitona assim, ou vice-versa, né? E aí o camarada pensa assim, lá em casa. Não é assim que alguns falam? Não crente, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas não é assim? Você já deve ter ouvido, lá em casa e tal. Então o diabo vem e diz assim, rapaz, você já imaginou você com um mulherão desse aí? E aí o cara começa a pensar, a ser seduzido,
a ser atraído. Mas perceba que aqui está no campo, né, da cobiça, no campo da tentação. E aí uma coisa que nós precisamos ter muito claro no nosso coração, e quantas pessoas erram, tropeçam, têm dificuldade justamente nessa questão. Meu irmão, enquanto eu estou sendo tentado, eu não pequei. Tentação é uma coisa, pecado é outra coisa. E por que eu gosto sempre de frisar muito bem isso? Porque tem gente que, quando está sendo tentado, a pessoa ela começa a se condenar. A pessoa começa a dizer, puxa vida, mas eu não valho nada mesmo? Olha aí o que eu estou pensando, olha aí, você está entendendo em nome de Jesus? E começa a se condenar. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas no que ele pecou? Em nada. Amém? Se tentação, meu irmão, fosse pecado, então quando Jesus foi tentado, ele já pecou. Mas não é. Então a pessoa ser tentada não quer dizer que a pessoa está em pecado, quer dizer que a pessoa está sendo tentado. É isso. E Jesus foi tentado em tudo, e cada um de nós pode ser também tentado, seja lá no que for. Naquela cobiça que há, como nós explicávamos há pouco. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu passo a pecar no momento que eu digo sim à tentação. Eu passo a pecar no momento que eu aceito a tentação. No comecinho eu dizia, tentação é uma tentativa. O diabo vai fazer uma tentativa, vai fazer uma proposta para mim. Meu irmão, eu só começo a me enrolar na vida se eu aceitar a proposta que ele me fez. Enquanto eu não aceito a proposta, não há erro aí. Eu posso estar debaixo da mais severa tentação, mas eu estou ali resistindo, está amarrado isso, não, eu não aceito e tal. Amém? Eu não pequei. Agora, a partir do momento que eu aceito a tentação, e aí eu quero que você entenda isso, tá? Essa questão que é o momento que eu aceito a tentação, aí é que eu pequei. Mas antes de aceitá-lo, eu não pequei. Eu vou dar um exemplo, você vê como isso é sério, pessoal. Você vê como isso é sério e como muitas vezes a pessoa não dá atenção. Vamos supor que você está lá no teu trabalho, ou que você está na tua casa, chega um colega, chega um familiar seu, ou um amigo, um vizinho, chega lá e diz, rapaz, olha, você é crente, não é? Não, sou crente. Então, rapaz, eu vim aqui até para conversar com você, porque fica até sem jeito de falar, porque, assim, é um negócio chato aí que eu tinha que falar, mas, rapaz, eu queria falar com você, e tal, mas fala o que é, ó, se eu puder te ajudar, e tal. Não, então eu vou falar. É que assim, rapaz, você sabe que quando eu olho para uma criança, rapaz, eu tenho desejo por criança, assim, mulher, homem, não me atrai. Mas criança, eu sinto um desejo, assim, eu estou lutando contra isso, mas rapaz, tem hora que eu acho que é mais forte que eu, e assim, eu sinto atração por criança. Vamos supor, nesse exemplo aqui, eu sou essa pessoa. Então, quem está falando isso, ou no exemplo que eu dei, o que eu sou? O que eu sou? Pedófilo. Isso? Não. Mas você viu onde está o problema? Aí eu chego e digo assim, rapaz, até chato eu falar, mas não vou falar, rapaz, que eu estou precisando de ajuda, ó. Eu não sinto atração por mulher, mas quando eu olho assim para os homens, eu fico assim, né? Mas o que eu sou? Né? Fala a palavrinha mais bonita, homossexual, né? Você está vendo qual que é o problema?
Eu não sou nem pedófilo e nem homossexual. Eu estou sendo tentado a ser. Mas como que você me classificou? Você está vendo qual que é o problema? E aí como é que a sociedade trata isso? Um rapazinho que está se descobrindo ainda, ele chega para conversar com alguém e ele diz assim: eu não sei, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada comigo. Porque as meninas não me chamam a atenção. Mas os meninos, eu me sinto atraído. O que as pessoas falam? É que você é homossexual. Você tem que se assumir. Não, hoje em dia não tem problema isso aí não. Não é assim? E se você falar, não, olha, isso aí você está sendo tentado, isso é o diabo, você tem que resistir isso aí, você é homofóbico, você é tudo que não presta. Mas, meu irmão, a pessoa está sendo tentada. E a pessoa está buscando ajuda. Só que sabe como que muitas vezes a sociedade olha para um cara desses e diz assim: bandido, seu pedófilo miserável, vou chamar a polícia agora para você. Não é assim? E perceba, eu não estou falando alguém que está nessa prática. Não foi isso que eu disse. Amém? O que eu disse é alguém que está sendo tentado com relação a isso. Mas, por eu não saber a diferença de tentação e de pecado, aí eu coloco tudo no mesmo pacote. Perceba que se eu não entender isso, eu não consigo nem me ajudar e também não consigo ajudar os outros na hora de aconselhar alguém. Eu preciso falar, meu amigo, isso aí que você está sentindo, isso aí é o diabo lhe tentando. Você precisa resistir a isso. Quanto mais você resistir a essa tentação, mais fraca ela vai ficar. Quanto mais você der vazão a ela, mais forte ela vai ficar. Amém? E nós precisamos entender essa verdade. Só que entenda bem, no momento que a tentação veio, e eu digo sim a essa tentação, perceba que os dois casos que eu dei, o camarada está pedindo ajuda, porque ele está lutando contra aquilo. Amém? Agora imagine uma outra situação, onde, vamos criar outro caso, você não achar que tentação é só na área sexual, é qualquer outra área. Aí eu estou lá trabalhando e tal, eu tenho um cargo de confiança, eu mexo com dinheiro, e aí eu estou lá contando o dinheiro da empresa, do patrão, seja o que for, e daqui a pouco vem assim, uma vozinha que parece que é o meu pensamento, diz assim: rapaz, esse dinheiro aí ia te ajudar, hein? Só que o diabo vai e ele muda a pessoa da frase. Ele diz assim: rapaz, esse dinheiro ia me ajudar, de tal forma que você acha que é um pensamento teu. Está entendendo a diferença? Que você não percebe que é uma tentação. Aí eu tenho duas alternativas. Eu estou dando um exemplo bem simplista, mas vamos lá. Eu tenho duas alternativas. Ou na hora de dizer assim: está amarrado em nome de Jesus. Eu sou de Deus. Isso não é para mim. Eu continuo contando. Passo em 5 minutos e vem aquela vozinha de novo. Ih, rapaz, maior aquela tua conta que está atrasada, hein? Aquela viagem que você quer fazer para Guaratuba. Vem aquela vozinha, você está entendendo? Vem aquela vozinha, daí você diz: não, está amarrado em nome de Jesus. Aí daqui a pouco passa mais uns 5 minutos assim: teu patrão nem te valoriza, hein? Nem paga o salário que você merece. Você devia pegar, você não vai estar roubando, você vai estar fazendo justiça. Você está entendendo em nome de Jesus? E eu estou ali, está amarrado. E vamos ser sinceros, quantas vezes a gente passa por tentações que aquilo fica martelando a nossa cabeça, e martelando, sim ou não? E martelando, e martelando, e martelando. E você está ali, está amarrado em nome de Jesus. Mas que pensamento do diabo é esse que está vindo na minha cabeça? E tal. E você está lutando, você não pecou. Agora entenda que no momento que eu digo assim: rapaz, é verdade, hein? Ia me ajudar, hein? Aí eu começo, a cobiça,
atraindo, eu estou sendo seduzido. E aí eu começo a dizer, rapaz, ó, estou imaginando eu lá na praia, com as pernas na água, tomando uma água de coco, esse dinheiro aqui. Você está entendendo em nome de Jesus? Agora eu entendo que o pecado concebeu, ou melhor, que a tentação foi concebida e ela deu a luz ao pecado. Aí de manhã, quando eu falei isso, um irmão até levantou a mão assim, que ele ficou tão assustado com aquilo que eu estava explicando, que ele diz assim, mesmo que eu não tenha pegado dinheiro, né, ou que a pessoa não tenha pego dinheiro, eu falei, mesmo que a pessoa não tenha pego dinheiro. Não, pastor, que isso? Não, sim, quando eu digo sim à tentação, eu já pequei. Aqui dentro. Eu não peguei, mas aqui dentro, quando eu começo a fazer planos com aquele dinheiro, rapaz, eu posso comprar isso, eu posso fazer aquilo, posso fazer aquele outro, eu já pequei. Jesus, ele disse assim, ó, que se eu olhar com um olhar impuro para uma mulher e cobiçá-la, eu já pequei no meu coração. Não foi isso que Jesus ensinou? Eu deitei com ela? Não. Mas eu disse sim a essa tentação. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha só, o texto faz distinção de dois tempos. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Olha só. E o pecado, uma vez consumado, então já era pecado, mas ele não havia sido consumado. Uma vez consumado gera a morte. De uma tal maneira que eu aceitei o pecado, eu fiquei planejando o pecado, fazendo planos, sonhando com aquilo e tal, alimentando, brincando com aquilo na minha cabeça. Aí eu não cheguei a pecar e daqui a pouco me dá uma luz e eu digo, rapaz, que isso? Olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou planejando, o que eu preciso fazer? Arrepender, porque eu pequei aqui dentro. Você está entendendo? Quando eu fui só tentado e não disse sim, é uma coisa. Depois que eu aceitei, comecei aqui ó, a viajar na minha cabeça, e você está entendendo o que eu estou falando, aí, meu irmão, precisa de arrependimento. Porque por mais que o pecado não foi consumado, foi aqui. Então percebo que o pecado, a tentação começa aqui. Aí eu aceito ela ou não, se eu aceito, ela desce para cá. Foi concebido, e esse pecado, então, ele vai ser consumado e vai gerar morte. Esse é o caminho que se segue. O que aconteceu lá? Exatamente esse caminho, exatamente essas coisas. A gente percebe isso claramente, por exemplo, lá em Gênesis 3. Eva olha para aquele fruto, primeiro tem a conversa com a serpente, entra a sementinha maligna, o veículo, você está entendendo? Que levou à tentação, que fez a proposta, e aí algo dentro dela começa a ser mexido ali, aquela cobiça, aquele anseio provavelmente de se tornar igual a Deus. Então, aquilo primeiro nasce dentro dela, é concebido dentro dela, que a Bíblia diz que ela começa a olhar para aquele fruto e ver que ele é bom para se comer, ver que ele é agradável aos olhos, ele passa a ser desejável. Ela já pecou aqui dentro. Ela começa a desejar aquele fruto. Aí, o que vem é a consumação. E depois da consumação, a morte, a ofensa contra Deus, o distanciamento de Deus. Só que esse caminho da tentação, ele vai levar, claro, se a pessoa cair, que foi o que aconteceu com Abraão e Sara, ele vai levar a segunda cena nossa de hoje, que eu vou ter que correr aqui e acelerar. A segunda cena de hoje a gente poderia classificar como a confusão. Se a primeira é a tentação, a segunda é a confusão. Porque a Bíblia diz que quando Agar se dá por conta que está grávida, e com certeza o tratamento que é dado a ela muda, então, você já ouviu aquela expressão tá com o rei na barriga? Já ou não? Fulano está achando que está com o rei na barriga, né?
E ela começa não só a achar, mas realmente ela está com o rei na barriga, ela está com o herdeiro do seu senhor na barriga. E ela começa a achar e olhar para Sara, desprezando Sara, o que gera uma confusão naquela casa. Aquela casa vira um verdadeiro inferno. Acabou a paz ali. E aí nós vamos entender que toda vez que a pessoa ela cede à tentação, ela comete o pecado, o que vai vir é confusão. E aí algumas pessoas têm a seguinte ideia: não, mas eu estou cometendo esse pecado, esse erro, mas isso aí não diz respeito à vida de ninguém, isso aí diz respeito só à minha vida. É errado, meu irmão. Porque quando a pessoa ela peca, isso traz confusão para todo mundo que está em volta. Uma pessoa, por exemplo, que usa drogas, ou que tem algum vício do álcool, qualquer outro vício, a pessoa muitas vezes se justifica assim: mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou fazendo mal para mim mesmo, a vida é minha, não é assim? Né? Ninguém tem nada a ver com isso, mas ela não consegue perceber que a família toda sofre, que os amigos sofrem, que todo mundo ali acaba sofrendo. A pessoa diz: não, eu não estou sendo feliz no meu casamento, eu vou arrumar uma outra pessoa. E a pessoa ela não consegue enxergar a confusão que ela gera, não só com o cônjuge, não só com os filhos, se os tiver já, mas, meu irmão, para toda a família. Você acha que um pai, uma mãe, quando fica sabendo que o filho, que a filha é um adúltero, qual pai e qual mãe fica orgulhoso, fica feliz? Algum fica? Não, a pessoa sente vergonha. Poxa vida, não foi isso que eu ensinei. Olha só, fulano está destruindo o casamento. Não é assim? Meu irmão, gera uma confusão para toda a família. Todo mundo acaba pagando o pato. E a confusão ali está naquela casa. E aí a Sara vai para cima do Abraão, dizendo: a culpa é tua, Abraão. Você é o culpado. Eu dei a minha serva para você, e ela está mais ou menos se justificando, né? Eu fui altruísta, me entregar a ela, agora eu não pensei em mim, eu pensei, né, em gerar filhos aqui, agora você é que é o culpado. E aí eu te pergunto, mas vamos lá, só antes de perguntar se ela está certa ou não, de quem que foi a ideia mesmo, gente? A ideia foi da Sara. Mas ela acusa Abraão e diz assim: a culpa é tua. E a Sara está certa ou está errada? Está certa. Porque a culpa era dele. Porque quem que é o sacerdote daquela casa? Quem que é o cabeça daquele lá? É ele. Meu irmão, se há confusão na nossa casa, não adianta a gente querer jogar a responsabilidade. Não, mas foi você, a ideia foi tua. A serva é tua. Não, meu irmão, a responsabilidade é nossa. Eu estou falando agora com os homens. A responsabilidade é nossa. Deus nos instituiu como cabeça do lar, como sacerdote do lar. E se há confusão na nossa casa, a culpa é nossa. E não adianta querer, sabe, se justificar, não adianta querer achar culpados, porque a culpa é nossa e ela está certa. Foi você, a culpa é tua, que deixou essa situação chegar onde chegou, que deixou essa situação ir crescendo, 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 até o ponto que está. E sabe por que a confusão está armada na casa de Abraão, meu irmão? Porque agora, Abraão, porque pecou, então Abraão, ele perdeu a autoridade. E não tem nada mais triste do que uma casa aonde o sacerdote do lar perdeu a autoridade ou não usa a autoridade. Aquela casa fica sem governo, aquela casa fica sem controle, aquela casa vira uma confusão, aquela casa vira uma bagunça, e é o que aconteceu aqui. E aí agora, Abraão está sem autoridade, e sabe o que o Abraão faz? O Abraão piora ainda mais a situação, porque o Abraão agora não tem autoridade para julgar com justiça.
Abraão não tem autoridade para tomar as decisões certas. Abraão não tem autoridade para tomar as rédeas da sua casa. E esse é o problema do pecado. E essa é quem sabe, uma das piores consequências do pecado. Aí sabe o que Abraão faz? O Abraão diz assim, ó, eu lavo as minhas mãos. Não é essa a atitude de Abraão? O Abraão diz assim, ó, a ideia foi tua, Agar é tua serva, você faz com ela o que você quiser. Isso aí não é problema meu irmão, e a gente não pode lavar a mão quando as confusões da nossa casa estão armadas, mas essa é a atitude de muitos. Aí surgiu a confusão na casa, não, isso aí não é problema meu, isso aí você vê o que você faz e tal, meu irmão, e a gente jamais pode agir dessa maneira, e foi o que o Abraão fez. E sabe qual foi a consequência então? Meu irmão, gerar ainda mais confusão, porque agora nós vemos o seguinte quadro, aquela situação na casa de Abraão se torna insustentável. Porque a gente vê três coisas naquela casa. A gente vê a opressão de Sara, a gente vê a negligência ou ainda a omissão de Abraão, e a gente vê a fuga de Agar. E o triste, meu irmão, é que a gente vê esse cenário se repetindo em muitos e muitos lares. Opressão, omissão e fuga. Amém. Eu já ouvi de várias senhoras, hoje em dia a gente ouve um pouquinho menos isso, por conta de muitas questões até da sociedade, mas antigamente a gente ouvia bem mais isso. Eu já ouvi de várias senhoras dizer assim, pastor, eu sofri muito, pastor, no meu casamento. Sabe por quê, pastor? Porque eu só casei para sair de casa. Eu só casei, não foi por amor, eu só casei porque eu não aguentava mais ficar em casa. E aí a gente vê a opressão, a omissão e a fuga. A gente vê isso acontecer em muitos lares hoje, da opressão, da omissão e da fuga de muitos jovens e adolescentes que às vezes fogem para as drogas, que às vezes fogem para a criminalidade, que às vezes fogem para caminhos errados. Outros que se trancam no quarto, não quer falar com ninguém, com nada, e às vezes a pessoa não consegue enxergar que aquilo ali é uma fuga. Amém, igreja? E a gente precisa olhar, eu preciso olhar para a minha casa, você precisa olhar para a sua, se talvez não está um cenário muito parecido com esse aqui do Abraão. Porque o pecado, ele sempre vai gerar confusão, meu. Não importa o pecado em que área for, sempre vai gerar confusão. A Bíblia, ela declara que aquele que esconde o seu pecado jamais vai prosperar. Aí a vida da pessoa não vai para frente, as coisas não dão certo, e nada dá certo. Eu não sei por que as coisas não dão certo para mim. E a pessoa às vezes não tem a coragem de confrontar os pecados que só foram varridos para baixo do tapete, mas que nunca foram tratados, mas que nunca houve um arrependimento. Não, vamos fingir que não aconteceu, a bola para frente, tá lá, ninguém ficou sabendo mesmo, melhor. Ou se ficaram sabendo também, vamos fingir que não aconteceu nada. Você está entendendo, em nome de Jesus? E a confusão está ali armada. E agora, Agar foge, mas foge com quem? Né? Com Ismael na sua barriga. E aí, meu irmão, o que acontece é as cenas do próximo capítulo, né? Que a gente não vai chegar lá hoje, que a gente vai deixar para a semana que vem. Mas guarda tudo isso que Deus ministrou sobre a nossa vida até aqui. Quando há a fuga, eu só vou dar uma pequena pinceladinha. Quando há a fuga, a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontra Agar lá no seu deserto, lá onde que ela está fugindo.
E a ordem do anjo é: volta. Amém? A ordem é volta. E o interessante é que a ordem de Deus para mim e para você, para que possa ser resolvidas as confusões da nossa vida, para que possa ser resolvido esses imbróglios que muitas vezes que nós entramos, a ordem de Deus não é diferente. Porque a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta, não é isso? E pratica as primeiras obras. Volta lá atrás. E se quem sabe, né, você possa olhar hoje para a sua vida e falar: pastor, eu tenho que reconhecer, a minha casa está uma confusão. Meu irmão, o caminho é arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não vai ter autoridade para tomar as rédeas, para colocar as coisas no lugar de volta. E a confusão nunca tem fim. Enquanto a gente ficar lavando a mão e fingindo que o problema não é nosso, a confusão vai só aumentar. Os problemas vão ser só multiplicados, a opressão na nossa casa vai só aumentar, a omissão na nossa casa vai só aumentar, e vai só aumentar as fugas. E eu não quero isso para a minha casa, tenho certeza que você não quer para a tua. Amém, igreja? E que a gente possa, em nome de Jesus, pegar aquilo que Deus está ministrando hoje na nossa vida e com temor e tremor, dizer: não, eu quero fazer aquilo que é certo. E se é necessário eu voltar da onde eu tenho fugido, porque talvez a opressão tenha vindo de você. Ou talvez a omissão tenha vindo de você. Ou talvez a fuga é que você tem se utilizado. E seja qual for o caso, a ordem é a mesma: se arrepende, volta, conserta o que está errado. Amém? E que nós possamos ter, sabe, o temor do Senhor e a coragem para fazer isso. Porque Agar fez isso. Porque Agar voltou. Agar não acreditava no Abraão. Agar não acreditava na Sara. Mas Agar acreditava naquele que falou para ela: volta que eu vou cuidar da situação. Amém? E que nós possamos ter esse temor também em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.